Bom dia pra você que já começou essa sexta-feira. Opa! Hoje, um pouquinho mais tarde do que o comum, né? Normalmente começamos 5 e 2, mas vamos que vamos. Vamos dar sequência, continuando falando sobre o livro Não Acredite em Deus, Viva com Ele. Um livro muito bom mesmo. A ideia é da sequência, beleza? Para começar, eu quero continuar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coisas que acontecem que você não tem controle. Para quem quer saber o que é isso aqui, ó, é um corte. Tô fazendo uma mudança aqui em casa, bati com a ferramenta aqui, ó, nariz, e machuquei o nariz, tá bom? Mas para começar é assim, ó. Um bom dia começa com alegria. Um bom dia começa com amor. O sol a brilhar, as aves a cantar. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu gosto de começar assim com essa live, né? Eu lembro que aqui quando eu estava escrevendo o livro, eu queria até perguntar pra você quantas coisas já aconteceu na sua vida que não é possível você explicar o que aconteceu. Bom dia, Japa, como é que você tá? Quantas vezes, né? Ontem nós estávamos conversando sobre a falta de propósito da humanidade. O Japa é um cara que identificou o propósito recentemente aí, assim, eu acredito que seja recentemente um dom que ele tem e que ele começou a utilizar isso a favor do próximo, a favor de ajudar outras pessoas. Se quiser entrar na live, manda uma mensagenzinha para entrar aí, tá, Japa? E quando você começa a pegar o seu propósito e usar, e no detalhe, quando a gente fala sobre, fala DM Paraíso, quando a gente fala sobre usar o propósito para ajudar, e quando Darwin, né, o cara que criou a teoria do evolucionismo, ele tira a existência de Deus, ele começa a tirar o propósito do ser humano. E foi aqui um grande erro que ele cometeu, que nós comentamos ontem, porque o ser humano sem propósito, ele passou a ser um ser vazio. E aí um ser vazio começa a buscar em outras coisas aquilo que só o que está dentro, que é o verdadeiro propósito, pode preencher. E dentro disso, dentro desse contexto, dentro de tudo isso que está acontecendo, é o que aconteceu com a humanidade. Pode olhar quantas e quantas pessoas estão cheias de coisas, falar já do lado de fora, coisas que não preenche por inteiro. E aí, deixa eu aceitar aqui, e aí encontrando, eles começam a se sentir mais vazio, mas sem propósito. Um dia já, já tá na caminhada aí. O Japa já acorda cedo, já com a alegria. Gente, isso que eu falo. A alegria que ele já acorda. Quando a pessoa sabe do propósito, ela não tem ninguém que precisa mandar ela fazer as coisas, ela já acorda fazendo. Ô Japa, conta pro povo aí, qual que é o segredo de acordar com essa alegria todos os dias, hein? Segredo? É. Como é que eu posso dizer segredo? Segredo? O que eu posso fazer? Já virou um costume que acabou o segredo? É só fazer. Falar a verdade, né? Mas olha só, o cara acorda cedo, vai fazer as caminhadas. Bom dia Ana, bom dia Jorge, bom dia Jorge Mariano, Ana Amaral e Tô também. E olha que doideira, né? Acorda todo dia cedo. Ontem que você acabou de fazer lá os 12, ô Japa? Hein? Agora você sumiu da imagem. Ô Japa, ontem, tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Ontem Tô acabou te que hora ouvindo. lá o encontro com os 12 conselheiros? Ontem? É, acabou que hora? Nossa. Nossa, 10 horas mais ou menos já tinha terminado já. 9h30 já ontem terminou mais cedo. Ah, Só então foi deu certo. palestrante. Eu palestrei também. O Pierre falou que eu melhorei bastante, estou muito feliz. Que ótimo, que ótimo.
Mas aí, tá vendo? Isso é prática, né? A gente vai praticando, vai ficando cada vez melhor, né? Poxa, é assim, ontem eu tava treinando, eu falei, meu, com as minhas forças, não vai sair nada nessa palestra. Aí eu falei, meu Deus, me ajude e para passar mensagem. Aí, o que eu falei na palestra, né? Na simplicidade, Deus ajuda, Deus orienta, Deus coloca as palavras. Então, minha palestra ontem era ser simples e coração ensinável. E realmente não precisa preocupar, não. É só simplicidade e estar com o coração totalmente entregue a Deus. E Ele não faz você passar vergonha, porque Deus é Deus de amor, de, de provisão, de realmente ele honra o que ele disse, né? Quando a gente está na frequência, quando a gente realmente abre o coração para ele, só fazer o pedido que ele atende. E o pessoal fica muito contente. E até o PR falou assim, pô, melhorou bastante, nossa, estou muito feliz. Isso aí, Que da hora, hein? Parabéns, viu, Japa? E olha que legal, que a gente tá falando sobre propósito, né? Acordar cedo, com essa disposição, fazer o que precisa ser feito. Olha lá, Sensei é só alegria. O Ito tá falando aqui, né, Elizabeth? Ito. Sensei é só alegria. Aí o Jorge comentando aqui, só reina quem treina. Então, a gente tem que parar pra pensar. Ó que loucura. Quando o Darwin criou a evolução, ele pensou no sentido de tirar Deus da essência. E aí fugiu o propósito, porque eu começo a buscar nas coisas o meu propósito. E as coisas nunca vão preencher e dar alegria, que nem o Japa falou, porque assim, materialmente falando, não teve nada. Mas espiritualmente falando, foi total. Por isso a alegria é uma alegria plena. Porque quando você olha para o lado espiritual, o lado espiritual ele nunca vai ser pela metade, ele sempre é inteiro. O Albert Einstein, para vocês terem uma ideia, gente, olha o Brunão Lima por aí também. Ele era ateu, Albert Einstein era ateu. E chega um momento da vida que ele morre e perguntou para ele se você tivesse que fazer um pedido, uma coisa que você gostaria de fazer. Ele fala assim, ó, eu gostaria de conhecer a mente de Deus. Ou seja, uma pessoa que foi ateu, no final da vida chega querendo conhecer a mente de Deus. É porque ele entendeu que o segredo do universo está em entender como funciona Deus. Ó, o Japa já sai dando bom dia para todo mundo, né? Nossa, alegro todo mundo. Só o bom dia já acorda a pessoa, dá um outro gás. E é assim, né? Tem que transbordar na vida das pessoas. Um bom dia de manhã realmente faz toda a diferença. Ver o sorriso das pessoas que estão saindo de casa para trabalhar faz toda a diferença. É coisa mínima, mas que muita gente não carrega, sai de casa, fala, poxa, acordei essa hora. Tem pessoa que estava saindo para correr e falou, caímos da cama. Eu falei, não caímos não, eu não. Se você caiu, o problema é seu. Eu não caí da cama para correr, não. Eu acordo normalmente, com propósito, e saio para correr. É isso aí, yes! Yes. E olha que engraçado, se a gente for parar para pensar, eu perguntei pro Japa, eu vou fazer uma coisa. Lembra, no tempo de Jesus, os apóstolos perguntam para ele, ô Jesus, quando que a gente vai fazer isso que você faz? E aí, olha só, Jesus não fala assim, ó, vocês têm que ler não sei quantos livros, vocês têm que fazer não sei quantas imersão. Ele simplesmente fala,
Vocês são homens de pouca fé. Está lá em Lucas, em Mateus e João isso aí. Ou seja, o que é ser homem de pouca fé? É fé. O que faz o Japa levantar de manhã cedo? Fé. O que faz a questão, para quem não sabe, tá, pessoal? O Japa, ele trabalha com liberação psicoenergética dos ancestrais. Então, o que ele faz? Ele pega toda a questão da sua família e, às vezes, por exemplo, você pensa que não, mas existe bloqueios que acontecem na sua vida que não é linkado a você, mas está linkado a coisas que aconteceu no seu passado. Vou pegar um exemplo na Bíblia para você entender, tá? Lá em José. José do Egito, ele é perseguido durante 2 momentos na Bíblia por causa da roupa. A mulher de Potifar pega a roupa dele e no outro momento ele recebe uma veste colorida e os irmãos roubam essa veste e jogam ele dentro do buraco. Aí você pensa que não, mas deu uma hora que ele encontra o faraó. E o faraó, quando ele decifra o sonho, faz o quê? Dá vestes novas. Na Bíblia, dar vestes novas significa que é dar uma nova vida para aquela pessoa. E quando José recebe uma nova vida, vou melhorar aqui, quando José faz a liberação dos ancestrais, ele começa a prosperar na vida. Agora ele vira governador e agora tudo começa a dar certo na vida dele. Mas por que José era perseguido pela roupa? Porque o pai dele roubou a roupa do irmão, do tio dele, para roubar a bênção do vô dele. Olha só que loucura. O pai de José pegou a roupa do irmão, que era Jacó, para roubar a bênção de Esaú do pai dele, que era Isaac. Então, José foi perseguido na vida dele por um crime que ele não tinha cometido. Mas quem tinha cometido o crime de roubar a roupa? O pai dele. E José estava pagando na vida dele isso. O Japa te ajuda com a liberação dessa carga psicoenergética dos seus ancestrais. Ou seja, tem vezes na vida que você tem tudo para prosperar, mas não prospera. Por quê? Porque existem coisas no seu passado, mas não seu, no passado da sua família, que não foi resolvida. E que acaba sendo necessário você resolver em vida, para você poder prosperar. Senão, vai ficar para a próxima geração. E a próxima geração vai carregar esse peso também, até alguém chegar lá e destravar. Então, o Japa faz esse trabalho, tá, gente? Quem quiser conversar com ele depois aí, mandar mensagem para ele, é muito massa, é muito bacana isso daí, viu? Eu, inclusive, aqui, ó, no meu celular, na minha capinha do celular eu ponho. Isso aqui, ó, é uma frequência exponencial positiva. O Japa, comprei do Japa esse cartãozinho, tá, gente? O que faz esse cartãozinho? Ele muda a frequência de vibração do seu celular. Ele não deixa a vibração ruim ficar passando para você pelo celular. Então eu ponho aqui no celular. Inclusive, quando você vai beber água, você vai comer, você só de aproximar os cristais, ele passa essa energia positiva para os cristais. E se você não acredita em energia positiva, vai conversar com uma pessoa muito alegre e ver como é que é a vida dela. E uma pessoa muito triste. Você vai perceber que a energia que você vibra determina muito. Olha lá, a Elizabeth falou o que quer ali já. A Elizabeth falou o que quer também aí, ó. A energia que você vibra define muito o que você faz na vida. Porque no final das contas nós somos vibração. No final das contas, se nós olhássemos, pegássemos um microscópio, fôssemos olhar no fundo assim, ó, da nossa molécula, da nossa célula, são vibrações que formam, que se aglutinam e formam o nosso corpo. Bom dia. Aí, vamos correr aqui no... Aí, ó, incentivando os jovens para correr, para dar gás. Eu vim lá do Alameda Grajaú para dar uma força, e para quem realmente ainda não chegou na frequência de correr todos os dias, mas daqui para frente, se eu tiver alguma coisa para fazer, ela vai estar correndo sozinha. Já é o segundo dia que corro com ela, chama-se Poliana. Ah, Poliana. Aí eu falo, correr. É isso aí. Poliana, qual que é a sensação de acordar cedo para correr com o Japa? Aí, vamos correr. É isso aí. Olha, é mais uma pessoa que realmente vai entrar na frequência e transbordar. Não tem dia ruim para nós, não. É isso aí. Então, eu vou dedicar a corrida aqui. Dei a minha contribuição aí.
Ok? Yes! Japa, Vambora obrigado, correr! viu? Vambora correr! Ok. Falou! Falou, até mais. Bom dia para Bom dia, todos! ótima corrida. Ó, a Elizabeth, já está na hora do Sensei ser patrocinado, pois haja equipamentos. Ó, depois eu comento com ele, tá, Elizabeth? Ó, já está na hora do Sensei ser patrocinado, pois haja equipamentos. É isso aí, porque ó, a quantidade de coisinhas disso aqui que ele vai precisar para colocar em tanto equipamento eletrônico, né? Nós temos aqui, ó, por exemplo, para fazer essa live eu tenho dois, tenho uma luz e tenho o celular. Mas aqui do lado eu tenho um computador que está desligado e tem mais uma série de outros, tem fone de ouvido, nossa, tem um monte de coisa que tudo é eletrônico, né? E aí o que aconteceu, né? Que eu acho muito interessante. O que Jesus fala para fazer milagre, que falta para os apóstolos, não é o conhecimento. E por que eu estou falando do conhecimento? Porque quando nós estamos. Ele usa um tênis a cada 6 meses. Para corrida é essencial, tá, gente? Vocês a cada 6 meses você trocar. Tem até alguns sapatos de corrida que eles colocam até um limite de uso para você poder usar, porque depois de um tempo ele começa a fazer, vai ser prejudicial para o seu pé. Ele não tem mais aquele mesmo efeito amortecedor que ele tem. E quando a gente está falando sobre conhecimento, ele ajuda o conhecimento técnico, sim. Porém, ao mesmo tempo, ele escraviza. Por quê? Porque se você fosse olhar, quando os discípulos falam assim, Jesus, quando que nós vamos fazer os milagres como você faz? E Jesus fosse fazer o que hoje em dia acontece muito, e eu falar, não, é porque você não fez a imersão tal, porque você não fez o método tal lá, e então você precisa fazer esses métodos para você aprender a acessar a frequência, o Kairos. E, sinceramente, essas imersões, esses cursos, todas essas coisas vão ajudar. Mas é como eu falei, é só uma placa que indica a direção, não é a direção. Então, a busca da sua essência, se nós olharmos no fundo, todos os seres humanos, eles buscam hoje ser preenchido em algo. Então, às vezes, é um vazio que existe na essência que ele busca ser preenchido. Só que como ele busca ser preenchido com coisas externas, e aquilo que é externo nunca consegue preencher o que é interno, o que louco. Por que não consegue? Porque aquilo que é externo, aquilo que está fora, não consegue ter tamanho suficiente para preencher o tamanho enorme que nós somos internamente. Porque dentro do mundo espiritual nós temos um tamanho extremamente gigantesco. Só que do lado de fora da matéria, por maior que seja o bem que você deseja ou a coisa que você deseja, às vezes eu falo de coisa, mas você busca preencher esse vazio com pessoas, com situações, com momentos de vida, com momentos de felicidade. Tem até algumas pessoas que dizem que o dinheiro não compra todas as coisas, mas que não, não, dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a comprá-la. Ajuda mesmo. A felicidade que está vindo de outra pessoa, para você talvez consegue. Só que a felicidade plena, a alegria do ser, nunca o dinheiro vai conseguir preencher. Porque o dinheiro, ele está no mundo da forma, no mundo da matéria. E ele não vai conseguir preencher a alegria do ser que está no ambiente espiritual, no ambiente da não forma. Porque no ambiente da não forma nós somos completos, somos um. A nossa mente, ela começa a querer separar o que sou eu e o que é as outras pessoas. O que Jesus nos ensina é viver em comunidade. É mostrar para todos, inclusive fariseus e doutores da lei, é todo mundo na mesma frequência. Olha, Elizabeth, ó, não preenche o que é interno. É isso aí. O que está dentro não tem como você preencher com o que está fora. Só que a loucura da vida que a gente vê muitas pessoas fazendo é perder os dias de vida buscando fora o que não tem como ser preenchido. Por que eu busco fora? Porque é mais fácil. Quando eu tenho que olhar para dentro de mim, acaba ficando um pouquinho mais difícil. Porque aí eu tenho que olhar de verdade. Não adianta eu colocar mentiras, rótulos e me vitimizar porque está dentro de mim. E se eu não for sincero, verdadeiro, eu não consigo me livrar daquilo. O primeiro passo para ser desbloqueado é esse. O primeiro passo para você começar a entender o seu caminho de plenitude é você olhar para dentro e entender você como um ser. Existe um negócio que eu comento muito com o pessoal, que isso aqui é interessantíssimo, né? Eu vou comentar com você sobre o corpo de dor daqui a pouquinho. O corpo de dor é um, abre aspas, encosto que surge em todo ser humano. Todo ser humano tem o seu corpo de dor.
Inclusive eu tenho ele. Só que é legal quando você descobre que ele existe, que muda totalmente a sua reação diante das dificuldades. Mas antes disso, no livro aqui eu comento uma parte, está lá na página 46. O que eu falo no livro, nesse livro? Sobre um estudo que foi feito. Eles pegaram nos Estados Unidos, fizeram um estudo com mais de 3 mil pessoas. E o que eles fizeram? As pessoas chegavam no hospital com um problema de saúde. Metade das pessoas foram orientadas a fazer orações por aqueles que estavam ali no hospital. A outra metade foi orientada a não fazer oração para esse teste em específico. E aí, ó, a pesquisa apontou: as pessoas que fazem oração reduzem, em primeiro ponto dessa pesquisa que descobriu, que quem faz no seu dia a dia, tem o hábito de fazer oração, reduz em 40% o risco de desenvolver hipertensão. Ou seja, a oração te ajuda a interiorização, o que faz com que diminua o seu risco de hipertensão. Muitas vezes, ontem eu comentei que eu faço uma mentoria chamada Liberdade Empresarial, né? Eu tenho uma opção em grupo e uma opção individual. Eu tenho hoje 2 alunos que eles fazem individual. Que no dia de ontem, né, era o dia de fazer a mentoria com eles. E aí, eu estava comentando com eles sobre essa questão de plenitude, né? Como que eu faço para buscar do lado de fora aquilo que só o que está dentro pode preencher? Não tem como. E aí você fica buscando, mas quando você começa a buscar dentro o que já está dentro, fica muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais prático. E também você cuida da sua saúde. Mais de 90% das doenças que nós temos hoje em dia, elas estão relacionadas a problemas psicossomáticos, psicológicos. Você tem ideia? 90% do seu problema muitas vezes está relacionado a isso aqui. Quantas pessoas eu conheço que fica doente só de ouvir falar uma doença? No dia seguinte ela já está com sintomas, fala: meu Deus, não é possível. A pessoa pegou a doença de ouvir falar, nunca viu um negócio desse. Mas hoje estamos nessa situação, porque existem muitas pessoas ansiosas com o que vai acontecer no futuro ou preocupadas com o que vai acontecer no futuro. A preocupação é a má gestão da sua imaginação. Você quer melhorar a sua preocupação? Pare de usá-la para fazer aquilo que você não deve, que é criar coisas que você não quer. Comece a usar a sua preocupação para criar aquilo que você deseja na sua vida. A sua plenitude depende da sua imaginação. Você pode usar essa capacidade maravilhosa que Deus te deu de ser imagem e semelhança a Ele, inclusive na imaginação, na criação, porque Deus nos fez imagem e semelhança também no poder de criar. Use essa capacidade para desenvolver coisas boas, coisas positivas, coisas que você deseja na sua vida, na sua realidade. E aí, continuando a questão da oração. Então, se eu começo a fazer minhas orações, meditação e tudo mais, eu começo a buscar a minha essência de ser, eu desenvolvo a capacidade de melhorar como ser humano, de diminuir minhas doenças. É isso mesmo? É isso mesmo. A somatização é um grande problema da atualidade. Aí, pegaram aquele estudo e fizeram, né, para saber sobre a oração, o poder da oração, para quem não sabia. Então, eles não falaram nada para os pacientes que entraram no hospital, porém, quando chegavam, depois que eles internavam o paciente para fazer os procedimentos, mais de 3 mil casos aconteceu isso. Vamos pegar aqui um exemplo, que em 1.500 eles falaram: não faço oração pelas pessoas que estão aqui. E os outros 1.500 que sobraram, eles falaram: faz oração. Mas sem o paciente saber que tinham pessoas fazendo oração. Olha que tudo é função de energia. Ai, mas eu tenho um tio que está com depressão. Faz oração para ele. Faz oração, porque a oração tem poder. Como Jesus falou dos discípulos: vocês vão fazer o que vocês estão fazendo quando? Quando vocês tiverem fé. O que é a fé que a gente comentou na live de ontem e na de antes de ontem? É a firme certeza das coisas que não se podem ver. É você ter certeza de que algo vai acontecer sem você estar vendo. Eu lembro que teve uma época que
A minha avó foi ficar internada no hospital. Ela teve um problema no coração, parou o coração, teve que ir para o hospital para fazer uma cirurgia. E aí eu lembro que na época eu não vi minha avó, só fiquei sabendo que ela tinha ido para o hospital, que era grave, estava na UTI. E nessa hora eu fiz uma oração. Mas foi uma oração tão poderosa que eu tinha certeza que daqui a alguns dias minha avó já estava de volta em casa. Minha mãe falou, ai, minha mãe vai morrer, não sei o que. Eu falei, calma, mãe, a avó vai voltar, certeza. Mas como é que você sabe disso, menino? Não dá para explicar como você sabe. Mas quando você tem fé, eu estou dizendo a fé de verdade, que Jesus está falando milagre, você tem certeza que já aconteceu, mesmo que você não está vendo acontecer. E aí, 80%, pasme, 80% das pessoas que receberam orações, sem saber que elas estavam recebendo orações, elas melhoraram em 80% a sua recuperação da doença. Elas recuperaram em 80% e 80% mais rápido. Ou seja, se era para ficar um ano sofrendo com aquela doença, ficaram ali 80% mais rápido, 3 meses. É muito tempo de diferença, né, gente? E tudo isso pelo poder da oração das pessoas que estavam em volta. Não foi a pessoa em si que fez a oração, foi quem estava em volta. Então, se você tem dúvidas sobre o poder da oração, agora fica a dica para vocês, tá bom? Eu até comentei uma parte que falou assim, as pessoas, elas estão tão acostumadas a serem boazinhas. A Lisa, não sei se ela tá por aí, né, Lisa? Mas ela sabe do que eu tô falando sobre ser boazinha. A pessoa quer ser tão boazinha, querer ajudar tantas pessoas, que elas se esqueceram de ser quem elas são verdadeiramente, desde quando o mundo é mundo. Esse negócio, e eu falo muito, às vezes a Lisa tá aí, então ela sabe do que eu tô falando sobre ser boazinha. Tem um jargão que o pessoal usa muito, que é assim, eu sou imagem e semelhança do Criador. E às vezes eu tenho um pouco de bronca com relação a isso, não as palavras em si, porque eu concordo com o que elas dizem, mas é com o que a pessoa fala, porque ela fala, eu sou imagem e semelhança do Criador, mas ela não vive uma vida extraordinária. Ela não vive transbordando, ela vive uma vida de medíocre para pior do que isso. E aí quando você fala que você é imagem e semelhança do Criador e você vive uma vida péssima, as pessoas que estão vendo isso na sua vida, elas vão olhar e vão falar assim, cara, tem certeza que você vive mesmo? Você é imagem e semelhança do Criador? Como é que você vive sua vida? Então, por quê? Porque passou a ser um jargão a ser utilizado e eu não sinto de verdade o que essa palavra está falando. Então o que acaba atrapalhando? O conhecimento. Porque quando você fala que eu sou imagem e semelhança do Criador, com o que especificamente você está dizendo que você é? Porque ser imagem e semelhança do Criador vai além do que só falar isso. Ser imagem e semelhança do Criador é você saber usar sua mente para potencializar aquilo que você já viu como objetivo. Ser imagem e semelhança do Criador é você estar o tempo todo co-criando. Ser imagem e semelhança do Criador é ser transbordante, é não ter medo de falta, porque não existe falta com o Criador, ele cria tudo. Então, o que nos atrapalha? Muitas vezes em fazer o fluxo. Vou pegar um exemplo, o Japa foi fazer a palestra ontem. Ele comentou que o pessoal fez uma palestra muito top, muito massa, que gostaram muito da palestra dele. Só que por ele, pela força do braço dele, ele nem saberia como fazer. Mas como que ele fez então para fazer uma palestra muito boa? Foi deixar-se esquecer o que ele conhece aqui de sabedoria, de conhecimento. Vamos tirar o termo sabedoria, que sabedoria é muito além do que o conhecimento. Mas ele tirou o conhecimento dele e colocou aqui uma conexão que fosse direto com o reino. E aí ele só transbordou aquilo que veio de conexão lá de cima. Então, quando eu falo sobre o conhecimento, o que você sabe sobre si mesmo? Não estamos indo falar de outras pessoas, mas sobre você. Né? Quando você fala que eu sou imagem e semelhança do Criador, o que mais você sabe sobre você? Porque a maioria das pessoas, eu acredito que aqui na live não vai ter ninguém assim, mas a maioria das pessoas, elas sabem que elas não são boas o suficiente. Tem uma galera que prega em massa assim, ó. Você tem que ficar indignado. É a indignação que vai te salvar. Mentira. É uma mentira deslavada. Pode prestar atenção. A maioria dos caras, quando eles usam esse termo de indignação que te salva, eles também estão falando assim. Ambiente muda a frequência. Ambiente muda a frequência.
Na boa, velho. Na boa. Eu tô assim, ó. Eu moro aqui em Alphaville, tô até inclusive mudando hoje. Mas, gente, não é desse jeito que os caras pregam durante quando estão vendendo curso. Eles falam exatamente dessa forma. Por quê? Porque eles querem vender curso. Isso me deixa indignado. Porque não estou dizendo que a ambiência muda a frequência, mas ela só muda 20%. Os outros 80% você tem que fazer. 20% sim, a ambiência muda a frequência. Mas quando a pessoa está vendendo curso para você andar com ela, sabe que eles fazem isso? Para falar, você vai andar comigo, então você vai mudar a sua ambiência. Agora a sua vida vai transformar. Mas compra meu curso aqui. A Lisa, ela sabe que eu já vendi curso para ela. A Lisa comprou já curso meu. Pergunta para ela se alguma vez eu usei esses termos para vender para ela. Não, porque eu sei que isso daí é coisa apelativa pro seu cérebro. Mas não é até cair minha ficha, eu já tinha gastado mais de 200 mil reais em curso. Para eu entender que tudo esse jargão que o cara usa é gatilho mental para venda. Cara, eu fiquei tão puto quando eu entendi que isso era uma verdade. Não sei se dá para vocês perceberem a raiva que eu fico quando eu percebo isso. A ambiência muda a frequência? Sim, não é uma mentira deslavada. Mas eles usam isso num contexto para o seu cérebro entender que você precisa comprar o curso de 5, de 10, de 15, de 20, de 200 mil reais da pessoa para você ter uma mudança de ambiência. Para mudar sua frequência, você precisa andar com aquela pessoa. E quem disse isso? Vamos olhar agora lá no tempo de Noé. Quem é que andava com Noé? Se na época de Noé, Deus viu que ninguém na face da terra era bom e Deus mandou a chuva para matar todo mundo, só a família de Noé ficou. Que ambiência que Noé tinha? Imagina como é que ele viveu 40 anos construindo uma arca. Todo mundo falando, que doido, olha o tamanho desse barco que esse cara está fazendo. No meio da terra, ele é maluco. Que isso? Deus vai acabar com a terra. Ah, maluco, todo mundo dando risada da cara dele. Que ambiência que ele vivia? Isso mudou a frequência dele? Conectado com Deus? Não mudou. Então a ambiência, sim, de fato. As pessoas com quem você convive vai influenciar no que você faz, sim. Mas nem sempre vai ser o que você faz. Minha avó falava muito, me digas com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Olha que loucura, olha que pesado. Ela tem um fundamento lógico nisso, sim. Eu morava, quando eu tinha entre meus 7 anos até eu casar, com 20 anos, eu morava no CDHU. Lá no CDHU, funcionava assim, eu morava num lugar e as 2 ruas para cima tinha a favela, a 22. E um pouquinho mais pro lado aqui, mais 2 ruas pro outro lado, a Manacá. Então eram 2 favelas ali se encontrando e o CDHU ficava 2 ruas para frente. E eu vivia jogando futebol, andando com quem? Com os maconheiros, com os noieiros, com os drogados, com os alcoolizados, com os alcoólatras ali da vila. E assim, para falar para vocês, eu entrava, tinha janela em casa, eu morava no térreo, eu pulava a janela, escondido para minha mãe não ver, pegava as taças de cristal que ela tinha no amor do caramba e dava pros caras beber. Rafael, e você não bebia? Não. Mas você não andava com os caras cachaceiros? Andava. Ué, eram os amigos que tinha, não tinha ninguém. Todo mundo que eu conhecia da minha idade bebia naquela época. Eu vou andar com quem? Com quem bebe, é o único lugar que eu tenho. E você não bebia? Não. Nunca gostei. E quem me conhece de infância sabe, eu nunca gostei de beber. Eu ficava lá, trocava ideia com os caras. Hoje eu vou pra balada e saio e volto. Eu falo, se quiser beber, pode beber que eu dirijo pra você tranquilo, sem remorso. Porque eu não tô aqui pra beber. Eu danço, eu me divirto pra caramba, mas eu não preciso do álcool pra isso. Tem pessoas que acabam necessitando do álcool pra cortar o julgamento do cérebro, do córtex pré-frontal. E aí sim, ele se sente mais livre, mais solto para fazer o que ele quer para dançar. Tem pessoas que precisam, tem pessoas que não. Eu sou das que não precisa disso. E é loucura, por quê? Porque eu andava com os noia. Os caras fumavam maconha, usavam. Oh, os caras chegavam e falavam assim, Rafa, eu tô até com vergonha, meu, de ficar usando maconha na sua frente. Eu falei, mas por quê? Ai, pelo amor, você não usa essas coisas, eu fico aqui fumando na sua frente, fico com vergonha. Olha que loucura. Ao ponto de eu não pregava, falava, oh, isso faz mal para a saúde, para com isso, não. Mas a pessoa se sentia constrangida de no meio daquela galera que estava usando droga, eu estar ali conversando e agindo normal, sem julgamento, sem como eu posso dizer assim, sem acusar aquelas pessoas dizendo que elas estão fazendo coisa errada, que elas estão estragando a vida delas. Eu estava ali para ser amigo daquelas pessoas. Isso significa que eu era um noia? Talvez para muitas pessoas, sim. Quantas vezes você colocou um cigarro na boca? Uma única vez. Isso foi na minha casa, minha mãe nem sabe disso, que eu tinha uns 7 para 8 anos, ela fuma, minha mãe até hoje fuma. Eu subi lá, peguei um cigarro, dei para meus primos e eles deram para me puxar um trago. Eu coisa horrível. E nunca mais quis colocar na minha boca. Isso eu tinha 7 para 8 anos. Muito novinho eu era, né? Meus primos teve um que acabou se viciando com droga. Mas, infelizmente, foi escolha dele.
E eu andava, tinha amizade com todos eles, não tinha problema nenhum com relação a isso. Só que aí que tá o negócio. Esse negócio de ambiência muda a frequência é o 20%, 80% é você que faz esse negócio. Então, mas o que que acontece? Quando eu não sei quem eu sou, eu começo a dizer que eu não sou bom o suficiente. Não ser bom o suficiente é o que te rouba da sua essência. Como que eu posso ser imagem e semelhança do Criador e não ser bom o suficiente em alguma coisa? Como que eu posso falar que eu não sou perfeito e ao mesmo tempo eu sou imagem e semelhança do Criador? Eu estou dizendo que o Criador não é perfeito. A indignação, como que eu faço? Vamos lá, vamos falar a verdade, verdade verdadeira. Todo mundo sabe que gentileza gera gentileza, amor gera amor, paz gera paz, indignidade gera dignidade, insatisfação gera insatisfação. Então, como que você vai me vender um curso dizendo que eu tenho que ser uma pessoa insatisfeita? Como? Então quer dizer que eu tenho que ser um insatisfeito para gerar satisfação? Não, não, não é, porque se eu não for insatisfeito, eu não saio da zona de conforto. Tem certeza? Porque, sinceramente, vou pegar um exemplo. Eu não estou insatisfeito com o meu corpo, com a minha forma física. Minha esposa resolveu, inclusive ela acabou de chegar aqui. Ah, um bom dia aqui, pô. Ah, bom dia aqui para ela. Fala bom dia. Bom dia. Pergunta para ela se eu estava insatisfeito com o meu corpo. Não. Com a minha alimentação. Não. Aí ela falou, eu vou fazer um processo de desparasitação, de desintoxicação. Você me forçou? Eu estava indignado? Eu precisei de indignação para fazer o procedimento com você? Não. Foi só eu decidir, gente. Não precisa de indignação. Você não precisa disso. Na verdade, a indignação, a insatisfação, ela vai gerar mais disso na sua vida. Você vai pegar... E isso é louco, porque quando você começa a fazer algo que te satisfaça, esse algo vai te satisfazer por um momento, por um breve momento na sua vida. E o que vai acontecer depois? Depois de um período, normalmente dura entre 6 meses e 1 ano e meio, a insatisfação volta. Pode prestar atenção, você achou um negócio que você falou, achei a fórmula mágica, isso me preenche plenamente. Daqui 6 meses, para 1 ano e meio, para 18 meses, você fala, nossa, tá faltando. Vou pegar um exemplo, você busca às vezes o preenchimento no seu filho. Então, a sua razão de viver é a sua família. Tá errado. Me desculpe falar com você nessa manhã, nessa madrugada sobre isso, mas tá errado. A razão de viver não pode ser nunca, de forma alguma, a sua família. Apenas a sua família, ela pertence. Bom dia, Salvador. Nós fizemos o DSP, Salvador, aí, gente boaça. Toca na igreja, voltou a tocar, Salvador. E aí, o que acontece? A sua plenitude não pode depender do que está externo, não pode nunca dessa forma, sempre vai ser interno. Quando você entende isso, as pessoas vão falar, não é boa o suficiente, que fulano de tal é melhor do que você em tais coisas, mas por que ele é melhor? Só porque ele tem mais horas de vida. Vou pegar um exemplo, se eu me comparar, eu nunca toquei bateria, o Salvador provavelmente já tocou bateria. Se eu comparar como eu toco bateria com o Salvador, que tem mais experiência, que tem o conhecimento de tocar bateria, é óbvio que ele vai tocar melhor do que eu. É óbvio. Não tem jeito. E já foi comprovado, tá? Um jogador de futebol que eu acho sensacional é o Cristiano Ronaldo. Sabe por quê? Porque é um cara, abre aspas, bom no futebol, que provou que a resiliência e o treinamento constante faz com que ele se torne excelente. Já chegou a se tornar o melhor jogador do mundo. Mas ele não é o melhor jogador do mundo pelo talento. Ele é pela disciplina, pelo foco, por eles definir o que ele queria fazer e cada vez buscar ser o melhor. Isso significa que o Neymar é ruim? Não. Significa que talvez o Neymar ele ainda não encontrou aquilo que ele poderia ter encontrado para ser o melhor. Ou talvez nem seja a pretensão dele ser o melhor. Porque o ser o melhor é com relação a sempre alguém estar julgando. Quando eu me conecto na minha essência, eu já não estou mais nem aí pelo julgamento dos outros. Porque eu sou eu em plenitude. Quando eu entendo que esse negócio de colocar rótulo, se você chegar num lugar, agora mesmo na live, eu vou fazer uma pergunta. Depois de tudo isso que eu falei aqui, quem aqui embaixo acredita de verdade ou acha que não é perfeito? Fala, eu não sou perfeito, eu não sou perfeito. Manda aí quem acha que não é perfeito. Eu quero saber aí quem se acha que não é perfeito. Eu tenho quase certeza que se vocês for numa festa e perguntar para 100 pessoas que estão na festa, você é perfeito?
grande maioria das pessoas vai dizer não, 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 não. E qual que é o grande problema disso? Que você, se achando imperfeito, você busca se preencher com outras pessoas. Você busca se preencher, já que eu não sou perfeito, eu preciso me tornar perfeito. Mas eu gosto de dizer, inclusive eu falo isso muito pro meu filho quando a gente está montando. Fala, Xavier, como é que você tá? Quanto tempo, meu amigo? Como é que estão os negócios? O Xavierzão também é outro cara sensacional, mora aqui em Alphaville, ficou conhecido junto do tempo dos QGR, viu? Faz tempo que a gente não conversa, hein? E dentro da questão, eu uso muito esse termo e brinco com meu filho. Pra você ter ideia, meu filho de 4 anos, eu já explico isso para ele, sobre o quebra-cabeça. O que é ser o quebra-cabeça? Quando eu acredito que eu sou imperfeito, é porque existe uma lacuna em mim que parece estar vazia. E o que acontece quando eu encontro o encaixe perfeito? Ou seja, eu sou uma peça de um quebra-cabeça de alguém e alguém é uma peça que me preenche como quebra-cabeça. Mas eu, como peça, eu sou perfeito. Mesmo com os buracos vazios para encaixe, ou aquelas pontas soltas que, abre aspas, parece que me desencaixam, eu quero entrar num grupo X, e aí a minha pontinha não encaixa ali. Significa que não foi algo que eu, como essência, fui projetado para estar. Olha lá, a Elisa já pegou o código. Gente, eu já posso acabar a live que a Elisa já saiu daqui entendendo. Eu sou perfeita. Eu tenho até uma música que eu canto, meu filho canta também essa música, achei muito legal, que fala assim, ó, eu sou perfeito, papai do céu me fez perfeito. Aí eu falo assim, olha pra pessoa que tá do seu lado e canta, você é perfeito, papai do céu te fez perfeito. Quando eu falo que eu sou imperfeito, que eu preciso melhorar, olha que loucura que eu tô dizendo. Eu estou dizendo que Deus, que foi quem me fez, que eu sou imagem e semelhança, é imperfeito. Acaba sendo um contrassenso. Acaba faltando algo para você entender. Se quando você entende que você é perfeito, é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que vai se encaixar no momento certo. E se hoje você se sente vazio, se você se sente faltando alguma coisa, é porque talvez você ainda não se encaixou no lugar certo. E por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que nasceram, olha só, tem pessoas que nasceram para fazer algo simples. Eu lembro até hoje que um cara que, o Wayne Bank, esse cara é um pregador fantástico. Ele armava umas tendas que dava 15 mil, 20 mil pessoas na tenda para escutar ele falar do evangelho. Dizem que o fogo descia de um jeito extraordinário naquele lugar. E aí um dia tava lá com 15 mil pessoas e chegou uma pessoa lá americana e perguntou para um senhorzinho já de idade, com uns 80 anos lá, falando: rapaz, um dia eu quero chegar aqui nesse Winhar Bank, aí eu fazer essa evangelização doida que nesse cara, ter esse fogo que nesse cara tem. Quero converter milhões e milhões de pessoas. E aí, olha que loucura. Chegaram e perguntaram pro senhorzinho, falou: o senhorzinho já tá chegando no final da vida, quantas pessoas você acredita que você conseguiu salvar, trazer para Jesus? Aí o senhorzinho, numa humildade, falou assim: uma pessoa só. Acho que só uma. Nossa, mas como? Com mais de 80 anos, você só conseguiu uma pessoinha? É, meu filho, só uma. E qual que é o nome dessa pessoa? Aí o tiozinho vira e fala assim: Winher Bank. Essa pessoa que tá lá na frente. Gente, não sei se vocês entenderam. O cara só trouxe uma pessoa, mas essa uma pessoa é aquela que estava arrastando multidões depois. Você percebe que começou com um cara ajudando uma única pessoa. Então, às vezes, a gente fica preocupado com grandes números, com eu quero fazer aquela coisa estratosférica, enorme. Calma. Porque às vezes a sua função é simplesmente educar sua família. Não estou dizendo que você tem que aceitar 100% só disso, tá? Que você não mereça nada maior do que isso se você acha que isso é pouco. Mas pare de ficar comparando o palco que as pessoas divulgam no Instagram com os seus bastidores. Porque é essa comparação que já traz o julgamento. Esse julgamento é, de uma certa forma, o apego com a nossa pessoa. E esse apego com o meu conhecimento faz com que eu olhe para a vida que os outros levam e julgue que a minha vida é indigna de ser vivida. Olha que loucura. O que me traz esse vazio, o que falta preenchimento, o que me traz indignação é isso. Agora, quando eu sou pleno, e eu tenho plena convicção do que eu estou fazendo, porque o Papai do Céu me fez perfeito, eu vou continuar
fazendo, independente de crítica. A pessoa pode vir aqui e falar, ô, seu narigudo, ô, berruguento, ô, tá com o nariz cortado. Não tô nem aí. A crítica da pessoa já não te ofende mais. Por que não te ofende? Porque você sabe quem você é e você sabe o que você está fazendo. Aí entra muita diferença no que a gente está falando. E aí eu quero passar para vocês, para a gente finalizar essa live, sobre a questão que é o seguinte. No sexto dia, Deus criou tudo. Quem não concorda, vai lá e olha em Gênesis 1 na sua Bíblia, tá bom? Pode pegar lá e você vai ver. Durante 5 dias, Deus criou e no final ele viu que era bom. Primeiro ponto aqui. Deus para contemplar a criação. Ontem e antes de ontem eu comentei que quando Deus estava criando tudo, quando Deus criou essa terra, ele criou para ele, como se fosse para ele. E deu de presente para os filhos. Se você não concorda, lê lá no Evangelho de João. João 1, lá no comecinho, no princípio o verbo era carne, a verbo se enganou, tá lá, você vai ver que tá escrito que Deus fez o homem, e fez a terra e deu aos homens, e os homens o rejeitaram. Aquilo que era dele, que ele existia e pertencia antes de tudo, os homens rejeitaram a ele. É o que aconteceu com Jesus. Os homens rejeitaram Jesus. Então, está escrito em João. E olha lá, Deus fez, e no final de cada dia, na virada de cada dia, Deus parava e contemplava. Para dizer para você que a cada dia você precisa parar e contemplar e agradecer e sentir a harmonia e a planificação, a plenitude do seu dia, do que você fez naquele dia, com as 24 horas que você tinha. Eu estou fazendo a mudança, então ontem eu fui dormir à meia-noite, quase 1 hora da manhã. E aí acordei hoje cedinho pra gente fazer a live, né? Deu uma média de 3, 4 horas de sono. E minha esposa falou, você não vai ficar cansado? Eu falei, não, porque Deus vai me dar energia pro dia de amanhã. A de hoje eu tô gastando hoje. Enquanto eu puder, eu gasto hoje. E a de amanhã eu nem me preocupo, porque eu sei que Deus vai me dar energia para amanhã. A energia quem manda é Ele, não sou eu. Que loucura, né? Meu coração bate porque Ele permitiu bater. Se Ele não quisesse bater, eu acordaria com o coração parado hoje, acabou. Já nem, quer dizer, melhor, nem acordaria, né? Então, inclusive eu tô vendo aqui que eu acho que eu tô até com um restinho de tinta na barba. E aí, quando eu começo a entender que nos primeiros 5 dias Deus viu que era bom, mas no sexto dia, presta atenção que o Gênesis muda. Você está tão acostumado a fazer igual, o suficiente para cada dia. Você está tão acostumado a fazer tudo igual que você não percebe que no sexto dia Deus não viu que era bom. Deus viu que era muito bom. Muito, muito bom. Aqui tem muita gente que quer levar para uma tendência humana. Por que que o sexto dia Deus viu que era muito bom e não só bom? Porque foi nesse dia que ele criou o ser humano. Eu até acho que pode ser. Não vou questionar nesse aspecto. Mas eu acredito de verdade que o muito bom é porque ele viu que tudo que ele criou, desde o primeiro dia até o último dia, ficou perfeito. Agora sim minha obra está concluída. Desde toda a criação, separação do céu da terra, separação das águas, criação da terra, criando o mar, criando os animais marinhos, criando os animais silvestres, criando as plantas, criando o sol, criando a lua, criando as estrelas. Tudo isso somado com o ser humano para governar tudo isso, ele viu que era muito bom. A sinergia, presta atenção, a quantidade de crianças. Se você tem criança e você não mora perto de um parque, de algum lugar, faz o favor para você e para essas crianças. Leva pelo menos uma vez por mês essas crianças para brincar com o pé na terra, o pé na grama, o pé na areia. Por quê? Porque as crianças, elas são crianças que nasceram para ter conexão com a natureza. Nós nascemos, somos criados desde o Adão para termos conexão com a natureza. Jesus iria para o monte orar. Jesus subia o monte para fazer as orações. Jesus, ele estava ali na montanha
para fazer as pregações. Ele se conectava, apesar de ele estar numa terra até tanto quanto árida, em alguns lugares até desérticos, em algumas fases da vida ele foi para o deserto, mas ele também se conectava com a natureza. Porque tudo em conexão se torna muito bom. Então, para você, para a mensagem para hoje, lembre-se que Deus fez o dia, no sétimo ele usou para descansar o dia inteiro, para desfrutar, para se alegrar, para comemorar, para dizer para você, ser humano, porque Deus não precisa descansar, mas para dizer para você que você necessita do seu momento de descanso, do seu reset day, do seu dia de reset, do seu dia de se entregar 100% para Deus, parar de focar só nas coisas externas. Pelo menos um dia, deixar, volte para ti, durante a semana. Essa é uma mensagem que ele deixa aqui. Segundo, no sexto dia, ele viu que tudo era muito bom. A sinergia, como se nós fôssemos uma simbiose que nós nos formamos e fundimos para ser apenas um. Nós, entre seres humanos e a natureza. E é aí que eu falo sobre a teoria do evolucionismo, onde ele cometeu o erro. Foi tirar Deus da equação. Quando ele tira Deus da equação, eu perco o propósito. E quando eu não tenho mais propósito, eu esqueço que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 28:8. Então, Romanos 28:8, depois eu vou até conferir. É 8:28, acho que é 8:28. Então, gente, é isso. Sinta fluir a harmonia que existe dentro de você, com seus filhos, com sua casa, com sua família, com tudo que você estiver fazendo. E se você souber se alegrar em tudo que você está fazendo, mesmo que você não queira fazer, mas faça com alegria, você vai perceber que a alegria do Senhor passou a ser a sua força. Galera, obrigado pela presença de vocês. Tira um print aí, eu também vou tirar aqui para postar e agradecer a presença de todos nesse dia de hoje, viu? Um abraço, fiquem com Deus, até mais.